Se você quer aprender Python em banco de dados de forma prática e resolver os problemas do dia a dia no mercado de trabalho, assista esse vídeo até o final e vários outros dessa mesma playlist e comece a programar sozinho. Então vamos começar a colocar a mão na massa, ok? Vamos criar o nosso ambiente de desenvolvimento para a gente começar já a codar em Python, beleza? A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma pasta qualquer, vim aqui em File, né? Open Folder e criei essa pasta qualquer aqui, beleza? Vamos criar o nosso ambiente de desenvolvimento agora. Vamos vir aqui, olha, esses três pontinhos, terminal, novo terminal e vamos digitar Python espaço traço M Venv e um nome qualquer. Vou colocar aqui Venv App, ok? E vamos dar Enter. Pronto, né? Já criou aqui, né? O arquivo. E agora a gente vai rodar esse ambiente. A gente criou ele, agora a gente vai rodar ele. A gente vai entrar, olha, em Activate, ok? Nós vamos executar esse arquivo aqui. Como a gente faz isso? A gente já está na mesma instância, né? Na mesma pasta. A gente vai vir aqui, Venv App, no mesmo nome que você deu aqui em cima, né? Barra scripts barra activate, enter. Beleza? Pronto, nosso ambiente de desenvolvimento foi criado e está ativo, né? Você consegue ver isso por causa do nome verdinho que está aqui, né? Então pronto, agora a gente já pode fazer todas as instalações das bibliotecas que vai ser instalado tecnicamente dentro desse ambiente e não necessariamente na sua máquina como um todo, ok? Como a gente está desenvolvendo essa aplicação aqui do zero, vou instalar todas as bibliotecas junto com vocês, ok? O próximo passo que a gente vai fazer aqui agora, vou deixar na descrição desse vídeo esse link, ok? Fica mais fácil para vocês poderem copiar e colar. Eu vou simplesmente dar Ctrl+C, dar Ctrl+V aqui. Vou voltar para o meu aplicativo e eu vou clicar aqui, né? Vou clicar aqui no lado de fora da pasta, com o lado direito do mouse. Vou criar aqui um novo arquivo, né? New File. Vou criar aqui app.py, tá? E depois a gente vai mudar isso. E vou dar Ctrl+V. Olha, verificou aqui que não tem esses componentes instalados. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é instalar esses componentes. Aqui no nosso próprio ambiente virtual, nós vamos dar pip install dash. Ele vai fazer a instalação dessa biblioteca para a gente, ok? Estamos aqui importando o dash Bootstrap Components. São essas bibliotecas aqui que vai permitir a gente fazer toda a parte gráfica da nossa aplicação, ok? Então ele já está fazendo o download. Vai ser bem rápido. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer probleminha aqui, tá? Cada um de vocês podem deixar nos comentários as dúvidas que eu vou fazer o máximo para poder responder todo mundo. Pronto, demorou um pouquinho aqui, mas instalou. Agora nós vamos dar Ctrl+C e Ctrl+V no Dash Bootstrap Components, né? São os componentes do Bootstrap. Vamos dar um outro pip install. Eu vou colar esse nome aqui e vou dar Enter. Copiei e colei porque a probabilidade de eu digitar isso daqui errado é muito alta. Pronto, resolvido, tá? Agora já está instalado, né, o Dash e o Bootstrap Components. Eu já posso fechar essa janelinha aqui. Vamos fazer o seguinte, from Dash import HTML. Vamos começar a trabalhar com a parte visual da nossa aplicação. Essa aqui é a aplicação. Então temos aqui alguns itens, né, do menu. Temos aqui um título, temos aqui um drop-down, aqui também um drop-down, aqui uma caixinha de input, um botão. Todos esses componentes a gente vai utilizar do Bootstrap Components. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma caixa.
uma caixa vazia. Como a gente cria essa caixa vazia? Vamos vir aqui em html.div, ok? Nós vamos abrir e fechar parênteses, abrir e fechar parênteses e abrir e fechar colchetes. Agora, o que nós vamos fazer dentro dessa caixa é criar... E agora o que a gente vai fazer é criar uma outra pequena caixa. Dentro dessa caixa, nós vamos criar uma outra pequena caixa que vai permitir que os nossos componentes ficam um pouco mais centralizados, né? Aqui, olha. Então, se a gente simplesmente começar a colocar todos esses componentes dentro dessa div, toda essa linha aqui, olha, ela vai ficar mais para esse lado, ok? Ela vai tomar todo o espaço da tela. Mas o que eu quero é que os componentes fiquem um pouco mais centralizados. Assim fica um pouco mais bonitinho. Então, nós vamos criar aqui um dbc container, ok? Vamos abrir e fechar parênteses, beleza? Então, o que a gente fez? A gente criou uma caixa e dentro dessa caixa nós criamos uma outra caixa. Nós temos essa caixa, né? Uma caixa dentro da outra e nós vamos criar uma linha. E depois de criarmos essa linha, nós vamos criar duas colunas, ok? Para assim, dentro de cada coluna, a gente adicionar nossos elementos. Então, o que a gente faz? dbc.row, muito intuitivo. E como nós vamos adicionar dois elementos, né? Nós vamos adicionar duas colunas, então nós vamos abrir e fechar colchetes. Colchetes significa dentro do Python que nós estamos passando uma lista. Então a gente vai passar essa lista, a gente vai passar esses elementos dentro dessa lista. Então nós vamos passar aqui, né? dbc.call e nós vamos passar uma outra lista, né? Dentro dessa coluna e dbc.call. Então a gente tem uma linha e nós temos duas colunas dentro dessa linha. Dentro dessa primeira coluna, nós vamos adicionar a autorização de pagamento. Vamos adicionar aqui, olha, html.h6. Vamos ver como que vai se comportar, né? O tamanho que vai ser, html.h6, e nós vamos colocar autorização de pagamento. Vai ser o título do campo. E aqui embaixo, html.h6. Na verdade não é embaixo, né? Seria do lado. Vai ser a situação de pagamento. Situação de pagamento. Perfeito. Como eu disse, né? É uma coluna e dentro dessa coluna a gente vai passar lista. Então por isso a gente vai dar uma vírgula. Significa que nós vamos... Eita, dá um Ctrl Z aqui. Significa que nós vamos adicionar um elemento, né, embaixo do outro dentro dessa coluna. O que a gente vai colocar aqui agora? A gente vai chamar o quê? Um drop-down. O drop-down a gente vai chamar dentro do componente do Bootstrap, ok? Então, para isso, a gente vai vir aqui depois do HTML e chamar DCC, que vai ser os componentes do Dash, né, na verdade. Nós vamos vir aqui, dcc.dropdown. Vamos abrir e fechar parênteses. Não vai ser uma lista, ok? A gente vai apenas passar os elementos que a gente quer. Então, primeira coisa, o que a gente quer ver dentro desse drop-down? A gente quer ver duas opções, né? Que é autorizado ou não autorizado, basicamente. Então nós vamos vir aqui, né? Ele tem essa opção de options e nós vamos passar uma lista. Na verdade, eu vou passar a lista de autorizado e pendente. Beleza, pendente. Vai ter algum valor padrão? Eu quero que quando inicie a aplicação ele fique com algum valor padrão? Quero.
eu quero que, por padrão, a menos que por algum motivo eu mude isso, eu quero que ele fique como autorizado. Autorizado. Ok? E nós vamos adicionar um ID para esse carinha como... Deixa eu ver, autorização de pagamento? Autorização de pagamento. Então, ID, autorização, Pagtou. Vou deixar aqui esse ID. Aqui embaixo nós vamos adicionar também, né, um dcc.dropdown, ok? Abre e fecha parênteses. Aqui em Options, nós vamos adicionar algumas opções. Pagamento realizado, e pagamento pendente. Na verdade, eu vou alterar isso daqui, né? Primeiro vou deixar pendente, depois pagamento realizado. Por padrão, aqui em Value, eu vou deixar como pagamento pendente. E o meu ID vai ser, qual que é o título, né? Tá, situação ID, né? ID, situação, pagamento. Ok? Então vamos só dar uma olhada de como é que tá ficando. Salvei esse arquivo. Vou vir aqui em Run Python Profile. Ele vai começar a rodar aqui, rodou muito rápido. Então, para você poder ver como está ficando esse projeto, você pode clicar aqui, ok? Você pode clicar aqui ou copiar. Eu vou copiar, vou colar aqui no meu navegador. E pronto. É assim que está ficando a nossa aplicação, ok? Deixa eu minimizar isso aqui, olha. Já vai perceber o seguinte. Então, você clicou aqui, já vai aparecer algumas informações da visualização, né, que você está fazendo. Então, à medida que você for programando, né, é interessante a gente acompanhar tudo que está acontecendo por trás da aplicação, e até mesmo quando outras pessoas estiverem acompanhando, estiverem, na verdade, utilizando a sua aplicação, você, pelo terminal, consegue visualizar algumas pessoas, né, como quem é que está logado, quem é que está fazendo, o que essa pessoa está fazendo, acompanhar erros. É muito interessante isso. O que a gente vai fazer aqui agora? Dá para poder perceber, né, que está muito para cima, está muito em cima isso. Então a gente precisa de dar um espaçamento, ok? Então nós vamos dar esse espaçamento para toda essa linha. E aqui em dbc.row, aqui embaixo, aqui que termina, né? Nós vamos dar uma vírgula e nós vamos chamar um carinha chamado style. O style permite a gente passar alguns parâmetros, né, de CSS dentro desses elementos, tá? E trabalhar com CSS dentro do Python. Então a gente vai abrir aqui uma chave. Nós vamos tratar esses elementos como se fosse um dicionário dentro do Python. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma margem, ok? Então vou colocar aqui um margem top. Eu quero que ele crie uma margem do lado de cima. Eu quero, na verdade, que ele crie um espaçamento para baixo, ok? Então o margem top seria isso. Ele vai distanciar da sua parte superior. Então nós vamos criar aqui um margem top de 15 pixels, ok? 15 pixels. Vamos salvar. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ok? Pronto. Já dá para poder perceber a diferença, né? Já está ficando com um espaçamento legal. Vamos aumentar esse título aqui também, porque eu achei muito pequeno. Então, como que a gente faz isso? A gente criou um H6. Então, eu vou mudar para H5. No HTML, né? Quanto menor o número de Hs, assim, maior vai ser o texto.
Então, se você tem uma base de HTML aí, também fica muito mais fácil para poder compreender isso. Se você deixa um HTML1, por exemplo, vai ficar muito grande, vai ficar bem ruimzinho assim. Então, se você utiliza um H1, por exemplo, que é o maior que a gente tem, fica muito grande, fica muito ruim, ok? Vamos deixar aqui um H5. Deixar aqui um H5. Acredito que seja o tamanho ideal. Pronto. Top, tá bom, tá com bom tamanho, ok? Então, olha, você clicando aqui, ok? Você consegue ver os valores. Vamos agora criar uma próxima linha, ok? Então vamos dar uma vírgula aqui e dbc.row. Vamos criar uma lista, né, de valores dentro e nós vamos colocar dbc.col. Nós vamos criar outras duas colunas, ok? dbc.col. Então, pessoal, já deixa o gostei aí, tá? Se vocês estão gostando dessa aula, desse projetinho aqui, se vocês estão achando interessante, deixa o seu gostei aí. A gente tá fazendo primeiro, né, a parte gráfica. Depois disso, nós vamos colocar um outro título, né? Nós vamos colocar então o H5, é o que a gente está utilizando. Nós vamos definir que agora o nível de prioridade, nível de prioridade. E aqui embaixo, HTML.h5, nós vamos colocar situação da solicitação. Beleza. Vamos adicionar aqui um outro drop-down, né? DBC, na verdade DCC, né? Ponto drop-down, abre parênteses, aí nós vamos colocar aqui, né? Normal ou urgente, né? Então, vamos abrir aqui nas opções. Options. Vamos passar uma lista de valores aqui. Qual vai ser o primeiro, né? Normal. Depois, urgente. Isso vai ser, né, de acordo com a necessidade, né, da solicitação. E nós vamos adicionar aqui também um value, né? Um valor padrão. Nós vamos adicionar aqui como normal. Então, vamos adicionar um ID de qual que é o título? Prioridade. ID prioridade. Pronto. Passando para o próximo aqui, situação da solicitação. dcc.dropdown, options. As opções que a gente vai adicionar aqui serão conforme, não conforme, conforme, não conforme e não conforme, né? O padrão aqui a gente vai deixar como conforme. Até então não tem nada de errado, né, na solicitação. E o ID que a gente vai adicionar. O ID que a gente vai adicionar. ID situação. Solicitação. Beleza. Vamos novamente salvar aqui. Vamos dar um Ctrl C. A gente pode matar a aplicação e rodar de novo. Eita. Ele encontrou algum problema aqui. Provavelmente em questão de listas. Já sei onde é que está o erro, pessoal. Já sei onde é que está o erro.
tá? Aqui dentro do container, como são duas linhas, eu deveria ter passado um colchete, né? Porque tecnicamente é uma lista. Então o que eu vou fazer é o seguinte: essa linha termina aqui, essa outra linha termina aqui, vou selecionar tudo isso, tá? E aqui dentro do DBC eu vou chamar dbc.children. Então, na verdade isso é só children. E vou passar uma lista, ok? Aí agora sim isso aqui vai dar certo. Então vamos tentar rodar novamente. Pronto, era isso mesmo, top. Vamos atualizar. Perfeito. Mas a gente percebe, né, que tá bem garrado. Tá bem garrado isso daqui. Ficou muito embaixo do outro. Então nós vamos dar um outro espaçamento aqui, ok? A gente pode até dar Ctrl C, dar Ctrl V. Row. Dar aquela vírgula. E pronto. Eu vou até aumentar, tá? De 20 para 20 em ambas as linhas, tá? Aumentar a margem em todas as linhas. Vou matar isso aqui, colocar para rodar de novo. Vamos visualizar. Top. Ficou bem melhor, ok? Então aqui a gente tem os nossos valores. Vamos para a próxima linha. Nós vamos dar uma outra vírgula aqui e vamos chamar novamente o dbc.row. Nós vamos criar outras duas colunas, né? dbc.col, beleza. E dentro dessas colunas nós vamos criar uma outra linha. Porque dentro dessas duas colunas terão também outras duas colunas, ok? A gente vai adicionar a opção de poder fazer o input de números, né? E ao lado dessa opção ter um botão para poder procurar, ok? Então a gente tem duas colunas e dentro de cada uma dessas colunas a gente vai dividir, né, a metade. Então tecnicamente a gente tem 4, em que vai ter um número, o input, né, para você poder adicionar o número e clicar em procurar. E do outro lado vai ter um drop down e vai ter um outro botão para você poder clicar e abrir uma outra caixinha, né, para você poder cadastrar fornecedores e tudo mais. Então nós vamos criar aqui um dbc.row, e aí dentro de dbc.row vai ter dbc.col. Nós vamos ter duas colunas, ok? dbc.col. Calma aqui. Beleza? E aqui embaixo vai ser a mesma linha de raciocínio. dbc.row e dbc.col. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então vai ser o input. Dentro do DBC tem uma opção para a gente poder adicionar textos, números. É uma caixinha de texto. dbc.input, tá? dbc.input. Aqui, vamos chamar primeiro um ID, né? E o ID é como a gente chama o tipo de dado que eu quero que tenha aqui, é somente números. Então vou restringir isso. Se a pessoa tentar imputar algum texto, não vai conseguir. Então vou aqui um type eu quero number,
Aqui em cima, vou colocar um HTML ponto H5, igual a gente fez ali em cima, ok? Vou colocar aqui o campo de UID. E nessa outra coluna aqui, eu vou adicionar um dbc.button. E eu vou falar o seguinte: só quero que quando você clicar aqui, quero que você busque alguma coisa em algum lugar. Então a pessoa vai entrar com algum número, ele vai clicar em buscar. E aqui embaixo, vou adicionar aqui um HTML primeiro, ponto H5, que no caso vai ser o favorecido. E ele vai ter opção de cadastrar sim, mas ele vai primeiro buscar isso, né? E em qual elemento ele vai buscar isso? Vai buscar isso numa caixinha de drop-down, que vai conter os CNPJs ou CPF fornecedores cadastrados. dcc.dropdown. Nós vamos adicionar apenas o ID dropdown favorecido. E nós não vamos passar nenhuma opção ainda. Porque os favorecidos, eles vão ser trazidos por um callback, basicamente, né? O callback é como se fosse a execução de determinada atividade quando você clica no botão ou quando você inicia no aplicativo. Sempre que quando você clica em alguma parte da sua tela, tem lá um comando, por exemplo, falando, olha, se clicar no botão tal, faça outra coisa. Se a tela inicializou, espere tanto segundo e faça uma outra coisa. Então, o callback é que fica responsável por deixar qualquer aplicação, né, dinâmica, para poder deixar as coisas automatizadas e o usuário poder interagir com algum sistema. Então, é basicamente isso. Nós vamos fazer isso por um callback. Resumindo, quando a aplicação iniciar, por exemplo, ele vai trazer os fornecedores de forma automática. Por isso, a gente não vai passar uma lista de fornecedores neste momento, porque isso vai vir de um outro lugar, ok? E agora nós vamos adicionar o botão dbc.button. E nós vamos deixar a opção aqui de novo, porque o que eu quero é que a pessoa possa cadastrar um novo favorecido, caso ele não encontre nessa caixinha, beleza? Vamos salvar nossa aplicação, vamos resetar a atual e vamos rodar novamente. Perfeito. Texto não tem como. E o favorecido não tem nenhuma opção ainda, a gente não passou nenhum dado, né? Perfeito. Mas por enquanto isso daqui está bem avacalhado, né? Está bem avacalhado. O que a gente precisa de fazer? Primeiro, essa linha precisa tomar distância. Essa linha precisa tomar distância do elemento de cima. E a gente precisa fazer com que os botões fiquem pelo menos no meio, né? Junto com essa caixinha aqui, para poder ficar um pouco mais alinhado. Então vamos por parte, porque senão fica complicado a gente tratar isso. Então primeiro, nós vamos tomar uma margem de 20 pixels, né, da linha de cima. dbc.row. Pronto. Vamos salvar e ver como é que vai ficar. Eu gosto, né, de sempre que eu vou fazer alguma alteração assim, ver como é que tá ficando, para poder diminuir mesmo problemas, ok? Perfeito. Aí que agora o que a gente precisa fazer também é fazer com que esse botão ele fique na mesma proporção, né? Mais ou menos na mesma linha, no mesmo tamanho que esses elementos aqui. Então o que eu vou fazer basicamente é o que a gente fez com essa linha, só que eu vou fazer somente com esse botão. Dar uma margem. Eu quero que ele tenha uma margem maior desse espaço aqui em cima. E eu vou aqui criar um style dentro desse elemento. Assim como eu posso fazer um style na linha, eu posso fazer um style na coluna, posso fazer um style dentro do botão, dentro do elemento, um style dentro do HTML, né?
Cadê? Do HTML.dyd, qualquer HTML, né? Posso passar um style, mas só mesmo para vocês poderem saber, né? Passar um style. E o que eu quero dentro desse style? Eu quero um margem top. Margem top de... Eu não sei exatamente quanto. Nós vamos começar a testar aqui, ok? 10 pixels. Vamos ver como é que fica. Não, precisa de mais. Precisa de um pouco mais. Agora sim, eu acho que ficou bom, tá? Então, 30 pixels ficou bem alinhadinho. Então, eu vou fazer esse mesmo processo no próximo aqui, né? No caso do favorecido. Vou adicionar uma vírgula. Vou salvar. Então, o que eu fiz, né? Adicionei um style e uma margem top de 30 pixels em buscar e fiz o mesmo aqui em novo. Um style e um margem top de 30 pixels em novo. Em novo favorecido. Coloquei para rodar a aplicação. Perfeito. Ok? Ficou muito legal. Por essa aula aqui, acho que essa aula ficou bem longa já. Mas já vou preparar a próxima. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no canal, porque vai ter muito mais vídeos sobre automação, programação, análise de dados, Python e tudo mais. Qualquer dica, né, para poder melhorar o vídeo, dica de conteúdo, fica à vontade para poder deixar nos comentários. E é isso aí, viu, gente? Se inscreve para os próximos vídeos e a gente terminar essa aplicação juntos aí. Muito obrigado e até mais.